Senhor, nós nos colocamos diante de Ti mais uma vez, Senhor. Nós queremos clamar pela Sua presença, para que o Senhor permaneça nesse lugar. Senhor, nós honramos a Sua presença, Senhor, nós desejamos a Sua presença aqui conosco, ministrando os nossos corações, abrindo os nossos olhos. Eu clamo pelo espírito de revelação, de sabedoria, de entendimento sobre esse lugar, Senhor, abrindo as mentes, os corações. Senhor, nós declaramos aqui todo espírito contrário ao Espírito de Deus que bata em retirada. Nós declaramos o governo e o senhorio de Cristo sobre esse lugar, sobre as mentes. Em nome de Jesus, nós não aceitamos nada que não provenha do Seu Espírito nesse lugar. Eu declaro aqui, Senhor, o governo do Senhor. Declaro a quietude do Seu Espírito dentro de nós, Senhor, que nós venhamos aquietar a nossa alma para poder receber do Senhor aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite, a Sua porção para nós, Senhor. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Quero convidar vocês a abrir comigo 1 Samuel 15, 22. A gente vai ler só esse versículo agora. É um texto muito conhecido, inclusive por nós, principalmente quem é cristão há mais tempo. O tema dessa mensagem é sacerdócio e obediência genuínos. Então vamos lá, verso 22. 1 Samuel 15, 22. Samuel, porém, respondeu: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Algumas versões dizem: ao Senhor é melhor obedecer do que sacrificar. E como eu disse, é um texto muito conhecido por nós. Eu acredito que quando a gente fala de obediência ao Senhor, é o primeiro texto, né, que vem à nossa mente, realmente muito falado. E aqui Samuel está falando com Saul. Saul foi o primeiro rei de Israel. E é um texto que, como eu disse, além de ser muito conhecido por nós, ele evidencia, eu acho que de uma forma assim extrema, o quanto a obediência era e é importante para o Senhor, porque nós cremos que o Senhor é o mesmo e ao longo de toda a sua palavra Ele nos ensina sobre obediência de diferentes formas. Mas aqui eu acho que é muito evidente isso, porque os holocaustos naquela época eram algo extremamente significativo, era extremamente necessário, era a forma que o povo se relacionava com o Senhor, a forma que o Senhor estabeleceu a religação desse relacionamento com o homem, porque nós fomos separados do Senhor devido ao pecado. E os holocaustos foi uma forma que o Senhor estabeleceu, inclusive assim, com detalhes, como Ele queria que fosse feito e como aquilo era importante para o Senhor, que fosse feito exatamente como Ele tinha falado. E nesse texto, a gente é levado a perceber que a obediência, ela tem um lugar antes desse holocausto, desse sacrifício. Então, realmente, assim, como é algo importante para o Senhor, né? Os holocaustos e o sacerdócio em si fazem uma alusão, né, do nosso relacionamento com o Senhor hoje. E é a razão para a qual nós somos criados, para adorar ao Senhor. E a obediência é trazida nesse patamar, né? Então, aqui Samuel está falando isso para Saul, né? Que obedecer é melhor do que sacrificar. E vamos voltar aqui um pouquinho para a gente entender como que chegou nessa situação, o que realmente estava acontecendo ali, por que Samuel estava falando aquilo para Saul. Então, Saul, ele é um rei muito conhecido por nós, ele foi o primeiro rei de Israel. Então, antes de Saul não tinha rei, né? O Senhor levantou juízes, levantou líderes. Nesse momento aqui, Samuel, que era um grande profeta, estava conduzindo o povo e falando do Senhor ao povo, que deveria ser feito, quais eram as ordenanças, aquilo que o Senhor esperava. E Saul, ele era da tribo de Benjamim, então ele era um israelita e ele era da tribo de Benjamim. Até no começo ali, acho que é por volta do capítulo 8, mais ou menos, ele até comenta sobre isso, né, que ele era do menor dos clãs da tribo de Benjamim.
A Bíblia relata que ele tinha uma boa aparência e uma boa estatura. Então, ele tinha meio que uma pinta de rei mesmo, né? A gente sabe que essa questão do porte físico tinha uma certa influência naquele período. Por quê? Porque o exército era muito ligado à monarquia, né? Aos reis. Era comum que um comandante de exército fosse colocado como o rei. Então, eu ia falar ungido, mas não era ungido. O Saul foi ungido, mas os reis, no geral, não eram ungidos, né? Eles eram colocados nesse posto. Então, existia essa ligação de aparência com um rei. Então, normalmente, um rei, ele não era alguém muito pequenininho, muito magrinho, muito baixinho. Nada contra, né, perfis, mas realmente, como era ligado à guerra, era um perfil, era comum ser assim. E até uma coisa que me chama a atenção olhando isso, né, é que Davi, que viria depois, não tinha nada disso. Se tinha uma coisa que ele não tinha, era a pinta de rei, de guerreiro, né, pessoa do exército, tanto que isso é um dos textos um dos episódios ali da palavra que nos chama muito a atenção, que ele, na sua baixa estatura, derrotou Golias, que era um grandioso guerreiro dos filisteus. Então, Saul tinha essa aparência toda, né, muito favorável ao posto que ele iria assumir. E o livro de 1 Samuel vai relatando uma sequência de acontecimentos, né? Samuel conhecendo a Saul, o Senhor já tinha falado para Samuel a respeito de Saul. E depois que Samuel encontra Saul, Samuel fala para Saul ir para Gibeá, dá umas orientações para ele, a gente vai ler aqui. Se vocês quiserem deixar aberto em 1 Samuel 15, a maioria dos textos que a gente vai ler estão lá, mas eu não vou ler todos para não ficar muito, muito demorado. Mas esse aqui nós vamos ler, porque é um episódio bem interessante que acontece ali logo antes de Saul ser ungido. Então, 1 Samuel 15, a gente vai ler dos 5 ao 7. Ali é Samuel falando para Saul. Depois você irá a Gibeá de Deus, onde há um destacamento filisteu. Ao chegar à cidade, você encontrará um grupo de profetas que desce o santuário local, tocando liras, tamborins, flautas e harpas e profetizando. O Espírito do Senhor virá sobre você com poder, e com eles você profetizará e será um novo homem. Assim, que esses sinais se cumprirem, faça o que estiver ao seu alcance. E ele continua ali. Então, olha o que aconteceu, né? Saul foi encontrar um grupo de profetas e o Espírito do Senhor tomou ele e ele começou a profetizar junto. E a palavra diz que ele foi mudado. Tem uma versão que diz que ele foi mudado numa pessoa diferente. Então, olha que incrível, né? Que poderoso isso. E é um cenário super favorável, né? Poxa, ele tinha toda uma estatura, aparência maravilhosa, incrível. Teve uma grande experiência, foi cheio do Espírito de Deus, profetizou e tal. Então, parecia tá tudo dando certo, né? Tudo conforme o previsto. E tudo aparentando que ele seria um grande rei, um rei segundo o coração de Deus. Só que, na verdade, quando a gente volta, lá no começo, quando o Senhor falou para Samuel a respeito de Saul, o Senhor já tinha cantado a bola para Samuel. Para variar, né? O profeta já está sabendo o que vai acontecer. E o Senhor tinha falado para Samuel que Saul seria um rei egoísta, um rei que buscaria os próprios interesses. Então, isso já tinha sido falado. Isso, se eu não me engano, é lá no capítulo 8, mais ou menos. E aí, dado, né, esse contexto sobre a unção de Saul como o primeiro rei, e voltando mais ali perto do primeiro versículo que a gente leu, ali o versículo 22, desse mesmo capítulo 15, Samuel, como eu disse, está advertindo a Saul, né? Então, assim, né, o que será que Saul fez, né? O que tinha acontecido naquela situação? Quando a gente olha todo o reinado de Saul, aqui pelo capítulo 15, a gente ainda está quase na metade. Depois vai acontecer várias coisas, porque o Senhor avisa que Saul não seria mais rei, e ainda vai um período até que Davi realmente assumisse o reinado. Inclusive, Saul persegue, como acho que é conhecido pela maioria aqui, Saul persegue muito a Davi.
a gente vê um perfil. Primeiro, Saul tinha uma alma instável, ele era, né, uma pessoa instável. Ele tinha, como o Senhor já tinha falado, tinha algumas atitudes egoístas, agia pelos próprios interesses. Mas ele foi ungido com um propósito. A Bíblia também nos deixa claro que ele derrotaria os filisteus, os amalequitas, ele guerrearia contra outros povos que oprimiam a Israel, atacavam a Israel, saqueavam o povo de Deus. Então ele foi usado, ele teve o seu lugar e o seu papel. Só que nesse momento aqui que nós lemos a respeito da obediência, né, do destaque que o Senhor faz à obediência, o que tinha acontecido? O Senhor tinha mandado Saul guerrear contra os amalequitas. Então tinha ordenado que ele entrasse em batalha. E o que acontece? Diferente do que se fazia muito naquela época, que era capturar despojos de guerra. Então, como eu falei lá no começo, existiam práticas de guerra, de exército. Assim como nós somos hoje, temos uma sociedade, uma forma de agir, de proceder, aquela época também tinha. E dentro daquele contexto de guerra, era comum que os despojos fossem pegos. Então, um povo saqueava o outro e capturava os seus bens, muitas vezes pessoas, para serem escravos, né, que era uma forma de serviço do contexto da época. E isso era comum. Só que o que aconteceu? O Senhor falou que não era para fazer isso. O Senhor disse que os amalequitas deveriam ser destruídos. Os amalequitas foram o primeiro povo a perseguir Israel, quando Israel saiu do Egito. Então, no contexto do Êxodo, os amalequitas, que eram um povo nômade, que habitavam a região ali do deserto do Sinai, eles foram os primeiros a perseguir Israel. E o Senhor jurou vingança a esse povo. Né? E já passou um bom tempo ali. Isso é uma coisa que me chama a atenção também, porque nós somos muito limitados com essa questão de tempo e nossa memória, mas o Senhor não. E ele escolheu esse momento aqui para se vingar. A palavra nos deixa isso claro também, ao longo ali dos versículos. Então, era para que esse povo fosse totalmente destruído. Não somente o povo, mas todos os seus bens, os seus rebanhos, e inclusive o rei Agag, que era o rei desse povo naquele período, também deveria ser morto. E o que Saul fez? Adivinha? Não matou. Não matou o rei. E ele pegou, o texto ali ele vai falar que os soldados pegaram, ele vai falar isso, né? Que os soldados quiseram pegar as melhores coisas, o melhor do rebanho, os melhores animais para sacrificar ao Senhor. Então Saul desobedeceu. E assim, lendo ali, a gente às vezes até fica na dúvida, né? Tipo, mas será que foi culpa de Saul? Você fica querendo dar uma chance, né, para a pessoa. Mas às vezes o soldado influenciou a cabeça dele, não sei o quê. Só que mais para frente ali, a gente vê no verso 23 ali do capítulo 15, o Senhor fala que Saul rejeitou as suas palavras. Na verdade, Samuel fala isso, né, para Saul. Então, fica claro que não, que realmente foi Saul. Primeiro que a responsabilidade era dele como rei, né? Então, ele deveria ter arcado com isso, mesmo que houvesse algum tipo de revolta e alguém querendo fazer diferente. Ele era a autoridade e a responsabilidade normalmente cai sobre a autoridade do rolê ali, né? E era o caso de Saul. Mas, na verdade, fica claro depois que não, que ele realmente rejeitou, independente do contexto. E daí, para finalizar o cenário, ele sai desse contexto ali de confronto, né, com Samuel. Na verdade, foi antes do que eu vou falar agora, foi antes de Samuel encontrar com ele. Ele vai até o Monte Carmelo e erige um altar em honra a ele. Então, ele desobedeceu, pegou lá o melhor do despojo de guerra, tal, dos animais para sacrificar ao Senhor. E ele ainda vai lá e ergue um altar, e a Bíblia é clara, em sua própria honra. Usa exatamente essas palavras. E depois ele segue para Gilgal, que é lá que Samuel encontra ele e confronta ele. Então, voltando no que eu estava falando aqui, que eu fico fazendo assim, né, com aspas e tal, ele poupou o melhor do rebanho para sacrificar o Senhor e tal. Tem uma ironia nisso, por quê? Porque não era o que o Senhor tinha pedido.
O Senhor tinha pedido que ele destruísse tudo. E, para mim, eu estava lendo, gente, esse texto. O Senhor me deu essa mensagem faz umas 2 semanas, mais ou menos. Foi antes da Dani me convidar para estar aqui. E eu estava lendo e, tipo assim, sabe quando o negócio, ele grifa sozinho na Bíblia, assim, e começa a piscar e fazer barulho, e sai uma música quase do negócio. E eu fiquei muito chocada com a situação de Saul falando para Samuel que ele tinha desobedecido ao Senhor, mas na verdade era para sacrificar ao Senhor. Mas na verdade era para fazer algo para o Senhor. E me chamou muito a atenção de como isso é algo aparentemente correto, aparentemente fiel, digno, admirável. Por quê? Por que me chamou a atenção isso? Por quê? Porque isso me traz temor. Porque eu sei que isso é presente nos nossos dias hoje. Como nós podemos facilmente fazer algo bíblico, aparentemente muito legal, que o Senhor espera, porque está escrito que tem que sacrificar. Está escrito que tem que ser um animal muito bom, o melhor animal. O Senhor não aceitava qualquer animal. Isso era caro para eles, era custoso. Tudo tem um porquê, um significado na palavra de Deus. Então era para ser feito, só que não era o que o Senhor tinha pedido para ele. E quantas vezes nós já incorremos nesse erro? Muitas vezes, por estarmos de fora da situação, a gente tem esse movimento muito fácil assim de julgar os personagens bíblicos. Quem nunca? Quem nunca ficou abismado com o povo que reclamava, que reclamou do maná, que não sei o que lá. Então a gente tem esse movimento, né? E quando eu estava lendo esse texto, me veio um temor, assim, como eu comentei, assim, imenso, porque nós podemos estar nesse lugar. Nós podemos ser essa pessoa, nós podemos ser como Saul. E fora esse aspecto, existem outros aqui que nós também podemos fazer, que nós também podemos ser semelhantes e que me dá medo também, me traz muito temor. Como eu disse, né? O Senhor deixou para ser feito, mas não era para fazer naquele momento. Ele tinha falado que não era para fazer. E Saul escolheu fazer. Ali, quando eu citei o verso 23, que Saul que diz, né, claramente que Saul rejeitou as palavras do Senhor, diz assim. Também é um texto muito conhecido por nós. Pois a rebeldia é como pecado de adivinhação. Algumas versões dizem feitiçaria. E a arrogância, ou obstinação, como o mal da idolatria. Como você rejeitou a palavra do Senhor, assim ele o rejeitou como rei. Então, como eu disse, né? O holocausto, o sacrifício, ele tem uma clara ligação, alusão ao que nós oferecemos ao Senhor hoje. Nós não temos mais isso. A gente não tem nenhum animal aqui sendo morto, não temos sangue despejado aqui pelo altar, a gordura. Nós não usamos mais essas coisas. Mas nós temos outras formas de adorar que representam a isso. Né? Depois que Jesus derramou o sangue dele, as coisas mudaram. O próprio Davi já introduziu várias mudanças, introduziu a música como forma de adoração, mas fato é que a palavra nos fala sempre sobre entregarmos algo ao Senhor. Só que não adianta, gente, a gente entregar se a gente não tiver obediência, se nós não obedecermos. Se o que está dentro de nós não é um coração que deseja fazer, que deseja obedecer, que deseja realmente ouvir o que o Senhor está falando, o que Ele quer que seja feito. O Senhor espera isso de nós. Nós vemos na palavra, ao longo dela toda, o Senhor falando sobre intenção de coração. E hoje nós somos sacerdotes, nós somos chamados a esse lugar de ministrar ao Senhor. Quem é mais velho aqui de igreja? Eu sou nova, mas eu sou velha de igreja, porque eu nasci na igreja, então faz muito tempo que eu estou na igreja.
Já ouviu aqui falar que o homem é o sacerdote do lar. Isso não é verdade, gente. Eu aprendi isso velhinha já. Nós somos todos sacerdotes. E o homem é o cabeça do lar. Ele é o governo. Mas nós somos sacerdotes. Todos nós ministramos ao Senhor. Então, esse lugar aqui é um lugar comum para nós. Não é algo distante, não é uma história lá longe. A Bíblia nunca é. Talvez ela possa parecer quando a gente não acessa o que o Espírito está nos dizendo a respeito daquilo. Porque cada versículo que tem lá é atemporal. E eu convido vocês a buscar isso, a ler a palavra, buscando que o Espírito revele aquilo que não está escrito. Porque isso mudou a minha vida. É um pequeno parênteses que eu estou fazendo aqui com vocês. Então, esse episódio, né, esse acontecimento que a gente está falando aqui, ele fala de uma aparência de um bom sacerdócio, né? Os soldados pouparam os melhores para sacrificar ao Senhor. Aparência de algo sendo bem feito, só que fala, na verdade, de muita aparência e pouca essência. Porque o Senhor vai direto no coração. A obediência ela é algo que vem de dentro. E como eu estava falando antes, o Senhor olha o nosso coração. Isso é muito claro para nós. O próprio texto da viúva, que também é muito conhecido por nós, o Senhor não está olhando o valor. O Senhor não está olhando o que ela está entregando, mas o coração que ela está fazendo aquilo. E eu falei aqui, né, do ponto da unção de Saul, da questão da aparência ali de um sacerdócio genuíno e feito de forma correta, que na verdade não era. E eu tenho um terceiro ponto aqui, que é justamente um outro perfil que a gente percebe na vida de Saul, que é um apreço à própria imagem e à reputação maior do que um apreço ao Senhor e ao que ele pensa. Então a gente leu lá, né, que na verdade a gente não leu, eu que falei para vocês, que ele erige um monumento no Monte Carmelo, em sua própria honra. Só que no começo, quando Saul foi ungido, igual eu comentei também, ele não se achava o cara. A Bíblia, ela relata isso, realmente. Ela faz questão de relatar. Que ele fala que ele era o menor, que ele vinha do menor dos clãs, da tribo de Benjamim. E ele não se achava digno de ser rei. Apesar dele ter aquela aparência e tudo mais, inicialmente ele não é mostrado na palavra como uma pessoa soberba, arrogante. Ele era uma pessoa de boas, assim, ok. Ele encontra a Samuel porque ele estava procurando um carneiro lá que o pai dele perdeu e ele achava que o profeta ia revelar onde que o carneiro estava. Daí ele vai atrás de Samuel e Samuel fala, é você mesmo que é o rei. E ele se torna rei. Samuel unge ele rei. E por que eu estou falando isso? Porque justamente isso é uma outra coisa que me traz muito temor. A gente está falando de uma sutileza. Então ele não era um soberbão, arrogante, que se achava o cara. Não. Ele era uma pessoa comum. Ele até se achava meia boca, assim, achava que não era para ele ser rei. E com o tempo ele vai se tornando quem ele se tornou. Talvez, isso é uma coisa que passa pela minha cabeça, a Bíblia não diz, mas talvez o próprio poder tenha trazido à tona algo que estava dentro dele, sempre esteve lá, ou o poder tornou ele arrogante, soberbo, a gente não sabe, não está escrito lá claramente sobre isso. Mas a gente vê que alguma coisa aconteceu, porque o negócio vai desandando. Saul vai se tornando uma pessoa, como que eu vou dizer? Eu já comentei, né? Instável, mas que às vezes metia o pé pelas mãos, ele ajudava os israelitas nas guerras e nas batalhas, mas ele foi se distanciando de ser um rei segundo o coração de Deus. Como nós vemos depois que foi o que Davi se tornou de verdade, sucedendo ele. Mas voltando no que eu estava falando, algo que é uma luz vermelha, tem que ser uma luz vermelha para nós, são justamente essas sutilezas. Algo que eu sempre tive no meu coração, porque eu sempre vi acontecer muito no meio cristão e até mesmo na minha própria vida, é que Satanás ele nunca vai aparecer para você te dar um susto e agarrar no seu pé e te levar para um lugar horrível para fazer uma coisa horrível.
Não é assim, gente. Vocês sabem disso, que nosso coração vai se corrompendo aos poucos. São concessões, são pensamentos que vêm e a gente não rejeita, a gente pega para nós e daqui a pouco aquilo começa a fazer parte da nossa mente. Obviamente isso é uma ação das trevas, que muitas vezes nós não estamos atentos o suficiente para perceber. Mas aqui, junto com essa sutileza, né, das ciladas, das armadilhas, né, de Satanás e do nosso próprio eu, da nossa própria carnalidade, humanidade, existe também a questão de como o ser humano valoriza a aparência. Porque esse texto aqui está falando disso para nós. Fala de várias coisas, fala da obediência, só que fala também desse valor extremo à aparência. Nós vemos que Saul era muito preocupado com isso. E justamente Davi, ele veio para quebrar isso daí. Como eu disse, ele não tinha essa aparência de rei. Ele não parecia alguém apto para o trono. Mas ele era, assim foi. Ao contrário do que parecia. Ao contrário do que tudo levava a crer. Davi, ele não estava sempre bem. Ele não era perfeito. Ele errou. E isso que eu acho muito assim, incrível, porque a palavra, ela não é um conto de fadas. Ela não é uma história bonita, que não existe. Que nunca vai ser possível de ser alcançada. Nós conhecemos as falhas de Davi. Nós conhecemos algo muito ruim que ele fez. E mesmo assim a palavra chama ele de um homem segundo o coração de Deus. Então, ao passo que Saul era muito preocupado com essa aparência dele, com ele parecer um bom rei, Davi não. A gente até conhece, tem um episódio que é muito conhecido, né, por nós, um acontecimento de quando eles trazem a arca, Davi dança nu, né, com a procissão que estava trazendo a arca, tal. Até Mical critica ele. Fala que ele parecia um qualquer, que ele não parecia rei. Mais uma vez, né? Não parece, não parece, não parece. E ele fala, né, que ainda mais desprezível ele se faria diante do Senhor e aos olhos dos homens. Mais uma vez, aparência, não é sobre aparência que a gente está falando. Quando a gente está falando de agradar ao Senhor. Porque Deus não se impressiona com a nossa aparência. Ele não se impressiona com aquilo que a gente pode oferecer. E justamente essa pessoa que Davi era, que errava, mas que tinha um coração totalmente desejoso de saber a vontade do Senhor, de obedecer o que o Senhor estava falando, isso é um trilho para nós. Porque fala de quem nós somos, pecadores, pessoas que erram. Eu acho que ninguém aqui tem nenhuma dúvida disso, né? Mas por algum motivo a gente se apega em parecer algo que a gente não é. Uma santidade, uma seriedade, uma fidelidade ao Senhor. E, gente, todos nós estamos buscando esse lugar. Nós precisamos buscar esse lugar. Não tem alternativa. A Bíblia nos ensina sobre um esforço, que o reino dos céus é ganho por esforço. Então, requer de nós as disciplinas, a gente vai falar disso mais para frente. Mas a gente precisa encontrar esse lugar no Senhor, de ter um coração realmente desejoso de obedecer. Eu ia até separar alguns salmos para ler, só que isso me ocorreu depois e não deu tempo de fazer. Mas eu acho que a maioria aqui conhece. Eu tô lendo essa parte assim da palavra e não tem uma vez que eu não leia o que Davi escreve e eu não fique pensando em como era o coração dele diante do Senhor. Porque, gente, não existia o que Davi trouxe. Não existia quem fizesse o que ele fez. Ele começou. Hoje ele é um exemplo para nós, ele é um trilho.
um modelo para a gente seguir, de um coração realmente desejoso do Senhor e de conhecer o coração dele. Tudo que ele escreve, o desejo que ele tinha, quando a gente lê na ordem cronológica a palavra, isso é um plano de leitura que é muito legal. Eu sempre falo assim, quem convive mais comigo sempre me vê falando que é muito interessante, inclusive essa parte da história de Davi e dos Salmos. Então pega ali 1 Samuel, Salmos, 2 Samuel, uma parte ali de 2 Crônicas também, que vai mostrar tudo o que estava acontecendo quando esses salmos foram escritos. E você vê Davi no deserto, exaltando ao Senhor. Davi sendo perseguido e exaltando ao Senhor. E daí ele exalta o Senhor, daí depois ele começa a clamar: mas me livra dos meus inimigos, Senhor, olha para mim. Só que o que me chama a atenção é que o coração dele sempre estava no Senhor. Aonde ele estivesse, o desejo dele era estar com o Senhor, era conhecer a Ele, fosse no deserto, fosse num palácio. Ele tinha um coração rendido, ele tinha um coração que desejava verdadeiramente, porque ele conheceu o Senhor. E eu vou falar disso também, eu creio que isso é uma chave para nós. E já vou entrar aqui, na verdade, né? Então, a gente está falando de obediência, de não viver uma vida de aparência, de não buscar os nossos próprios interesses. Mas como que a gente obedece? Porque às vezes é muito fácil, né? A gente chega aqui e fala assim, tem que fazer isso. Muitas vezes a gente não consegue, muitas vezes a gente sabe tudo que tem que ser feito. Mas como que eu vou fazer isso daí? Não consigo fazer. Como que eu obedeço? E, gente, eu não sou a dona da verdade. Eu acredito que existam vários caminhos. Mas eu quis trazer aqui alguns pilares. Eu não acho que são os únicos, porque, como eu disse, a palavra, ela sempre se renova. Ela sempre vai trazer algo novo, vai nos levar a um lugar diferente. Mas são trilhos que, para mim, assim, são pilares, na verdade, da vida cristã. E uma coisa é interligada na outra. No geral, o Senhor começa fazendo algo dentro de nós para fazer muitas outras. Ele começa transformando o nosso interior, transformando a nossa intenção para N coisas depois que nós vamos viver, inclusive para nos ajudar a buscar Ele. Então, uma coisa é muito interligada na outra. É difícil, né, separar tudo. Mas eu tentei trazer algo assim um pouco mais objetivo, para a gente tentar visualizar isso, né, juntos. Então, né, como obedecer? Como eu disse, eu vou citar algumas coisas aqui, alguns pontos mais específicos, que para mim são pilares. E eu quero compartilhar um pouco da minha história também, para ilustrar isso e exemplificar. Então, para mim, o primeiro ponto, né, de um caminho de obediência é a morte. Como assim? Jesus nos chama para tomar a nossa cruz e segui-lo. E a cruz, ela é um símbolo de morte. Morte do nosso eu, morte da nossa vida, dos nossos planos. Isso é também uma jornada, mas existe um marco ali inicial e existe um lugar que nós precisamos entrar no Senhor. Porque morto não sente, morto não quer, morto não desobedece. Então, isso é a mensagem central do Evangelho, esse lugar de morte, de nós abrirmos mão da nossa vida. Então, como eu disse, não serve só para obediências, isso aqui, serve para muitas outras coisas, mas também vai nos levar ao caminho da obediência. Segunda coisa, nosso alimento, o pão da palavra. A palavra é fundamental. Como eu disse, né? Eu vou falar um pouco de mim aqui, a palavra mudou a minha vida. Como eu disse para vocês, né? Eu nasci num lar cristão, e eu fui muito alimentada, né? Até pelos meus pais, sou muito grata, eles estão ali, inclusive, que sempre foi inculcada a palavra na minha mente, isso é muito precioso.
Eu carrego muitas coisas até hoje, são frutos, né, que ainda continuam dando. Mas quando eu comecei a... Não vou falar literalmente, gente, literalmente é só quando é assim... Exatamente, porque eu falo assim, eu literalmente comi a Bíblia. Não é isso. Não, mas às vezes a gente quer enfatizar, né? Eu literalmente comi a Bíblia. Só que literalmente não é de ênfase. Então, não literalmente comi a Bíblia, mas eu quase. Porque eu tive um período da minha vida que o próprio Senhor, faz parte do que eu vou falar aqui também, me colocou sentada assim na cadeira. Então agora você vai parar e você vai ficar bem aqui. Porque eu fazia muita coisa, eu ia para lá e para cá. E quando eu passei a gastar horas, eu não estou falando de meia hora, nem 1 hora, nem 2 horas. Eu estou falando de horas. Quando eu passei a gastar horas com esse livro, a minha vida foi mudada. Porque ela é a palavra de Deus. Ela é o que o Senhor já falou. Muitas vezes nós estamos buscando que o Senhor diga algo novo para nós. Só que nós não comemos, nós não nos alimentamos do que Ele já disse. E, gente, é um poder, não é o simples fato de eu ficar lá sentada estudando e decorando. Não é isso. É o poder que o contato com a palavra tem sobre nós. Isso muda. Então, eu queria te convidar, se você tem essa possibilidade para a sua vida, para de perder tempo com o que quer que seja que você esteja fazendo e vá ler. Começa lá. E o Espírito Santo vai te ajudar. Aí, quando você começar a achar essas coisas que não estão escritas, você vai ficar bem louco. E daí você vai querer ler mais. Daí você vai ficar mais tempo lá. E é incrível isso. Mas, voltando no que eu estava falando antes, a palavra, ela vai nos dizer ao que, a quem nós devemos obedecer. Está lá. Então, nos ajuda, nos orienta, nos direciona. Nós precisamos dela. A palavra, ela vai nos falar mais de quem o Senhor é. Os Salmos, inclusive, gente, é muito assim, eu fico muito admirada com a poesia que Davi fazia, com as coisas que ele falava do Senhor. Lá está falando várias características sobre ele. Fala que ele olha para a terra, que ele assiste, que os olhos dele estão atentos. Ele é esse Deus atento. Ele está assistindo o que você está fazendo. E eu sempre leio isso e eu não me acostumo. Não sou acostumada com isso. Eu não quero me acostumar. Então lá está escrito várias coisas sobre quem Ele é, as características dele, e isso facilita a gente a amá-lo, a reverenciá-lo, a exaltá-lo, a adorá-lo. E aí fica mais fácil obedecer. Fica mais simples. A gente começa a ver, a gente começa a contemplar, a perceber quem Ele é. E esse desejo da obediência, ele vem muito mais fácil, muito mais fácil. Terceiro ponto, a oração. Então, morrer, né? Tomar a sua cruz, ler a palavra, se alimentar dela. Terceiro, orar. É a nossa forma de nos relacionarmos com o Senhor também. Porque a palavra, ela é um relacionamento profundo, profundo com o Senhor. Mas a oração é um outro formato, muito legal também. Onde nós desenvolvemos intimidade, onde nós buscamos ouvir coisas novas do Senhor também. Então, o que eu preciso fazer agora, hoje? Nós temos a oportunidade de ouvir a voz dele de uma forma fresca. De um lugar de proximidade, de intimidade. Nós temos a possibilidade de adorá-lo enquanto oramos. Então, também é muito necessário. E eu anotei aqui, né? Essa intimidade, para aqueles que são do rebanho, vão conhecer a voz. João 10, 27 fala, né? Que Jesus falando que aqueles que são as minhas ovelhas ouvem a minha voz
e me obedecem. Novo Testamento, Evangelho de João. Ouvir ao Senhor e obedecer. Jesus espera isso de nós. Quarto ponto, a comunhão. Estarmos juntos. A vida em comunidade. A gente fala muito disso aqui, né? Eu não vou ficar me delongando muito, senão vai ficar muito comprido. Mas Paulo fala que a brasa fora do braseiro, ela esfria. Então, o fervor, ele também é dependente da comunhão. E o fervor, ele vai nos levar também a um lugar de obediência. Então, como eu disse, né? Tá tudo interligado. E por último, aqui, eu coloquei a cura emocional. A cura, gente, ela traz governo para a nossa alma. Ela nos ajuda a entrar nesse lugar de obediência mais facilmente. Com alegria, com prazer. Porque às vezes a gente vai conseguir obedecer. A duras penas, você está lá tendo um treco. E aí você consegue obedecer. Só que o Senhor nos chama para um lugar além disso. É importante que a gente obedeça a qualquer custo, sim. Mas nós podemos ir além. Nós podemos experimentar um lugar de prazer em negar a nós mesmos. Em negar a nossa vida. Quando isso não dói, quando as coisas não doem, não nos incomodam, é muito mais fácil. E nós temos esse lugar de cura no Senhor. Eu acredito que é algo que a gente fala pouco hoje em dia. E em contrapartida, nunca vimos tantos problemas emocionais. Tantas questões de alma não resolvidas, não curadas. Então nós precisamos dessa cura para que ela nos ajude a obedecer mais facilmente e alegres. Então, eu vou falar um pouquinho aqui da minha história. É um ponto mais específico, que eu não sou tão nova assim para ficar falando a minha história inteira aqui, senão a gente ficar a noite inteira aqui. Sobre a minha, mais especificamente, sobre a parte ali da minha vida, que foi o meu contexto de faculdade, decidir o que eu ia fazer de curso. Porque, gente, isso foi um BO, assim, na minha vida, master, blaster. E logo, o Senhor usou muito isso para tratar comigo. Para me levar a um lugar que eu não tinha ido ainda. E, na verdade, muito depois que parecia ter se finalizado esses episódios todos, continuou rendendo todo esse contexto, que foi quando eu era mais... Eu vou tentar resumir, porque é muita coisa, mas também que vocês entendam, né? Porque daí se resume demais, ninguém entende nada do que eu estou falando. Eu tive uma palavra do Senhor, quando eu tinha ali, sei lá, mais ou menos uns 15 anos. Eu tinha um desejo no meu coração de fazer medicina. E eu depois tive uma confirmação do Senhor a respeito disso. Então, eu trilhei um longo percurso, inclusive porque eu tinha uma convicção de que era algo do Senhor para mim. Então, eu estava obedecendo o que o Senhor tinha falado. E Ele já tinha falado comigo e testificou através de outra pessoa. Tal. Foi uma experiência incrível, assim. Só que foi muito difícil entrar na faculdade. Foi maior sofrimento. Não é fácil passar e tal. Muita gente aqui acompanhou isso, mais de perto. E eu passei, depois cursei 2 anos, foram anos muito difíceis. E eu tive que interromper o curso por questões financeiras. Depois eu fiquei um tempo tentando voltar. E daí assim, eu saí, fui trabalhar no shopping para juntar dinheiro, trabalhava. Daí daqui a pouco tinha uma prova para tentar transferência externa, daí eu tinha que trabalhar, estudar, fazer prova, não sei o quê. No meio disso comecei a namorar. E daí eu já comecei a namorar, sabendo que eu ia casar. Fica a dica. Não namorei para saber que eu ia casar. Eu já sabia que eu ia casar. Daí eu comecei a namorar. Porque crente namora pouco tempo. Fecha parênteses. Comecei a namorar. E muitas coisas acontecendo, eu me casei. Depois de um tempo, eu ainda estava tentando voltar para a faculdade, porque eu entendia que era algo do Senhor para mim. E, gente, faz pouco tempo assim que uma boa parte dessas coisas o Senhor esclareceu para mim, porque não foi um caminho nada linear. E assim, acredito que vários aqui estão num período ali da vida meio parecido,
questão de decisão, de curso e tudo mais. E existe um modelo da terra para ser seguido. Então você, com seus 17 anos, vai escolher o que você vai fazer da vida. E Deus o livre dá errado. E você tem que passar e tem que acontecer tudo. E era o que eu queria, era o que eu pensava que ia ser. E não foi. Não foi nada linear, não foi nada previsível, não foi nada como eu imaginava. Só que eu queria obedecer. Eu queria obedecer ao Senhor. Eu sempre tive, em todos os contextos ali da minha vida, o que quer que fosse, eu tenho isso muito claro dentro de mim, que o meu desejo era obedecer. E muitas vezes eu não tinha um caminho claro ali do que fazer. Então, por exemplo, eu casei, eu ia fazer o Enem de volta, porque eu descobri que para conseguir o financiamento lá, o FIES que tinha, precisava da nota do Enem, que não precisava antes. Aí agora precisava. Daí eu fui lá, fiz a prova do Enem. Não deu boa. Aí eu descobri que a faculdade que eu tinha vaga não estava mais aceitando o FIES. Ou seja, eu tinha estudado à toa. E aí surgiu uma outra porta para eu voltar para um cursinho, que era o último lugar na minha vida que eu queria voltar. Então isso também foi muito difícil, porque eu não me imaginava naquele cenário de novo, depois de já ter ido para uma faculdade, voltar a ver história, geografia, matemática, logaritmo, essas coisas. Aprendi tudo, gente, sou boa em log, equação de não sei quantos graus e tal. É um caos isso, né? Eu tive que aprender tudo isso. E eu não queria voltar para esse lugar. Eu fiquei muito mal. E isso foi uma grande experiência que eu tive com o Senhor também, porque era a única porta, gente, que tinha, que eu não tinha escolhido, e que eu falava assim, Deus, não pode ser, meu Deus, não pode ser. E aí eu fiquei muito mal, e eu lembro que eu entendi que era esse o caminho, e eu falei assim, Senhor, se é isso que o Senhor quer que eu faça realmente, o Senhor vai ter que me ajudar, que eu não consigo. Eu lembro que eu fiquei uns 3 dias assim, muito mal, gente. Eu nunca senti uma tristeza como eu senti aqueles dias. E eu lembro que eu pensei assim, eu falei, cara, eu acho que quem sente depressão tem algo parecido com isso. Eu nunca tinha sentido aquilo. E eu orei, eu lembro até hoje do dia, um pouco antes de eu ir fazer matrícula, que eu ajoelhei e pedi para o Senhor. Eu falei, Senhor, se o Senhor quer que eu faça isso, o Senhor vai ter que me ajudar. Porque do jeito que eu estou, eu não consigo. E foi como se o Senhor tirasse assim com a mão. Eu nunca vou me esquecer. Foi incrível viver isso. Só que às vezes para a gente viver algumas coisas, tem todo um cenário acontecendo que a gente não quer viver, né? E foi impalavrável, assim. Foi uma graça de Deus que eu não sei dizer. Cursei o ano inteiro. A ideia era prestar vestibular para federal. O que aconteceu? Eu perdi a inscrição. Eu perdi a inscrição. Estudei o ano inteiro, igual uma condenada. E eu olhava e falava assim, não é possível. E eu sabia, gente, que Deus estava nisso. Já tinha tido várias experiências. Eu sabia que eu não ia perder aquela inscrição se fosse para eu fazer aquela prova. Logo, eu não tinha feito cursinho o ano inteiro para fazer a prova como eu estava pensando. E nisso tudo o Senhor trabalhou muito no meu coração. Algumas feridas foram geradas, porque isso acontece. E aí a gente tem que fazer o que eu falei, e procurar. E eu fui curada. O Senhor sempre fala, gente, é só a gente estar atento, sensível, Ele vai falar. E eu fui curada, foram muitos processos, foi um caminho muito dolorido. Só que a palavra nos ensina que o Senhor faz a ferida e Ele sara. Isso é real. Jesus, isso era um texto assim, de Hebreus que sempre falou muito comigo, Hebreus 5. Jesus aprendeu a obediência pelo que Ele sofreu. Quem somos nós? Nós somos pessoas chamadas a trilhar o caminho de Cristo, ou seja, sofrer. Sofrer para aprender a obedecer. Isso vai contra ao que esse mundo diz. E a gente vê isso entrando dentro da igreja.
não vai dar tudo certo. Não vai ficar tudo bem sempre. Porque o sofrimento, ele é bíblico. O sofrimento, ele produz frutos. O sofrimento é necessário, gente. Aos nossos olhos, é ruim. Não parece fazer parte do pacote de Deus, né? Porque Deus é tão bom, tão incrível, tão lindo. E aí vai fazer a gente sofrer? Só que isso é uma visão humana do sofrimento. E nós precisamos ter a revelação do que a Bíblia nos diz sobre o sofrimento, que não é o que esse século tem dito, não é o que os homens estão dizendo. O sofrimento, ele tem bons frutos, ele é necessário. O Senhor não poupou o Filho dele, o mais amado por ele, não foi poupado. Porque o sofrimento tem o seu lugar, tem o seu produto, tem o seu fruto. E eu posso dizer, porque foi muito sofrimento. Eu sofri muito, gente. Só que hoje o meu coração se alegra muito por tudo que eu vivi, por tudo que eu experimentei do Senhor, porque Ele me conduziu a um lugar que eu não esperava. Como eu disse, as coisas aconteciam e eu falava assim, eu não acredito que isso está acontecendo. Meu Deus, não pode ser. Então, não aparecia assim para mim. Você quer ir por A ou por B? Eu acho que é B, qual você quer? Deus não fazia isso comigo. Eu acho que você deve ir por B, mas se você quiser ir por A, tá aqui o A. Você pode ir? Não. Deus só me dava o A. Então você vai fazer isso. Era o único jeito, porque eu não iria escolher. Eu não iria escolher entrar na faculdade para sair dela e ficar tentando voltar um tempão depois. Eu não ia escolher isso. E hoje o Senhor fala muito comigo de como Ele Ele tem usado todo o estudo que eu tive para desenvolver coisas aqui, naturalmente, inclusive falando. Coisas que Ele tem me revelado na palavra, coisa que Ele me ensinou da biologia, da física, que está na Bíblia, que Ele tem me mostrado. Olha, isso aqui é o que criei assim, isso aqui está ligado com isso aqui é assim. E esse lugar não tem preço. Não tem preço. E eu sei que tem a ver com o que eu passei lá atrás. Com a dor, com o caminho que eu esperava seguir e não foi o que eu esperava. Então, por que eu digo isso? Eu falei, eu não tive essas opções e daí eu escolhi obedecer. Mas o Senhor, Ele é soberano. E inclusive os meios dele, de nós obedecermos, são diferentes. Então eu sempre tive essa decisão de que eu queria obedecer. E o próprio Deus me colocou nesse trilho. O próprio Deus colocou o caminho que era para eu seguir. E eu acho isso tão incrível. Até no nosso relacionamento, eu sempre falo. Também foi maior rolê, demorou um monte e tal. E não era nada do que eu imaginava. Só que eu não tive opção. Eu não tive nem como escolher. Deus foi lá e fez. Ele foi morar. Morou 1 ano e meio fora. A gente ficou sem se falar um tempão. E eu entreguei para o Senhor. Então eu não escolhi. Mas o que eu fazia? Eu tentava perceber, Deus, o que é para fazer? Qual é o próximo passo? Não que eu fizesse, que eu movesse as situações. As coisas não dependem de nós. Nós não temos poder de nada para fazer nada. Nós estamos sujeitos às circunstâncias. Quem governa essas coisas é o Senhor. E a soberania dele, conhecendo o nosso coração que decidiu obedecer, nos põe no lugar de obediência, nos põe no caminho que nós devemos seguir. Ele sabe que a gente não sabe escolher. O Senhor sabe da nossa limitação, da nossa capacidade. Ele sabe o que Ele pode pedir para nós e o que nós não poderemos fazer. Então, para finalizar, gente, esse caminho de obediência, ele é um caminho que a gente sabe, é necessário, nós precisamos trilhar. E nós precisamos conseguir
fazer isso. Davi, como eu disse, ele tinha esse desejo profundo. Gente, Salmos, se você ler assim, atento nessa parte, porque fala muita coisa lá, muita coisa, mas quando você vai com esse filtro, assim, com esse olhar, procurando, tá cheio de como Davi ficava assim, ó, na barra da saia de Deus. Senhor isso, Senhor aquilo, Senhor, Senhor, Senhor. Ele não tinha outro assunto, praticamente. Ele não tinha outro pensamento. Ele queria conhecer ao Senhor, ele queria obedecer, ele queria fazer o que Deus estava pedindo para ele fazer, ele queria onde ir, ele queria ir onde o Senhor estava falando para ele ir. Ali, ainda em 1 Samuel, no capítulo 23, nesse mesmo contexto de guerra que a gente estava falando de Saul, ele pergunta para o Senhor se é para ele atacar os filisteus ou não, se é para ele ir lá para tal cidade ou não, se era isso que o Senhor queria mesmo, se o Senhor ia dar a vitória. Né? E Saul, por outro lado, tinha um coração enganado, viajava assim na maionese. Ele fala até ali nesse mesmo capítulo 23, no verso 7, quando ele fica sabendo que Davi estava numa cidade lá, que ele tinha ido, na cidade de Keila, para atacar os filisteus, porque Saul estava perseguindo nesse momento ali, estava perseguindo a Davi. Quando ele fica sabendo que Davi está lá, ele fala assim: o Senhor entregou Davi nas minhas mãos. Olha que aparência de crente. Gente, Deus não tinha entregado coisa nenhuma. Isso aí estava vindo da alma dele, da alma desgovernada. E quantas vezes a gente não fica nessa de, o Senhor falou, o Senhor não sei o quê, e na verdade quem quer fazer aquilo lá é a gente. Na verdade aquilo lá está dentro do nosso desejo, do nosso coração, da nossa alma, e a gente quer dar um jeito disso ficar aceitável aos olhos da nossa liderança, ou do pastor, ou de alguém que esteja vendo, e aí a gente coloca Deus no meio da história. E é igual eu disse, são várias coisas que trazem muito temor no meu coração, isso é outra delas. Essa roupagem de crente, de evangélico, de você sair fazendo as coisas e você não consultou o Senhor, você não sabe se é para você fazer aquilo. Você não tem certeza, mas você quer. E aí você vai lá e faz. Isso é muito perigoso. À medida que a gente tem se tornado um país evangélico, o Gabriel, marido da Mari, acho que 2 sábados atrás, ele falou sobre isso. É o IBGE que falou que o Brasil é evangélico? Alguém sabe? Estou ouvindo uma voz. Foi. O IBGE já disse que o Brasil é um país evangélico. O Brasil não é mais um país católico. Então, cada vez mais, a gente vai viver num cenário evangélico. Em quadras cheias de igreja. Em pessoas na rua que você vai esbarrar, ela vai te xingar, depois você vai ver ela evangélica. Ela é da igreja tal. Então, gente, isso vai se tornar cada vez mais comum. Já é. Só que vai piorar. E algo que, em relação a essa aparência, né, que me chama muita atenção também, me traz muito temor, em Paulo, quando ele está escrevendo as cartas, praticamente em todas ele vai fazer alguma pincelada sobre o tempo do fim. Então, Coríntios, Romanos, aos Tessalonicenses. E quando ele está escrevendo para Timóteo, ele faz um apontamento assim também. E ele diz, em 2 Timóteo 3, ele vai fazer uma lista dos tipos de pessoa dos tempos do fim. Parênteses. Nós, como igreja, cremos que nós estamos vivendo o tempo do fim. A gente não sabe. A grande tribulação é um período específico, tem um marco bíblico e tudo mais. Só que o princípio das dores, o tempo do fim, é
A gente não sabe quanto dura, não tem uma sinalização concreta ali na Bíblia de que começou. Jesus, ele faz apontamentos, principalmente em Mateus 24. Então, existem sinais disso. E nós cremos que nós estamos vivendo isso. Não sabemos quanto vai durar, diferente da grande tribulação, que é um período específico. Não sabemos quanto dura até começar a grande tribulação. Mas nós cremos que estamos vivendo esse contexto que Paulo vai falar nas cartas sobre o tempo do fim. E nesse capítulo 3 de 2 Timóteo, ele faz uma lista de características de pessoas desse tempo. Uma lista horrível, tenebrosa. E uma das coisas que ele fala lá, ele fala avarentos, arrogantes, várias coisas. E ele fala, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. E isso também acendeu uma luzinha vermelha, pintou, grifou o marca-texto, tocou música. Porque não é inimigos de Deus. Não fala isso lá. Não fala inimigos de Deus. Fala mais amigos dos prazeres do que de Deus. Ou seja, é amigo também de Deus. Quer a vontade de Deus também. Igual Saul. Que o Senhor faça, que o Senhor vá à frente. Ele queria, ele era um israelita, ele era da tribo de Benjamim, ele sabia que ele tinha que reverenciar o Senhor, que ele tinha que obedecer, que ele tinha que fazer o que o Senhor tinha falado para ele fazer, ele sabia disso, ele queria, só que ele queria mais ser honrado. Ele queria mais fazer o que ele queria fazer, o que ele achava que tinha que ser feito. E nós podemos estar nesse lugar. Nós podemos ser assim. Todo mundo aqui, gente, quer o Senhor. Todo mundo quer obedecer. Eu duvido eu perguntar para alguém aqui e alguém falar, não, eu não quero obedecer. A não ser que você veio obrigado para cá, você quer ir embora. Mas, no geral, a gente vai falar que a gente quer obedecer, que a gente quer fazer a vontade do Senhor. A questão é, nós queremos mais do que outras coisas? Nós queremos mais do que fazer a nossa vontade? Do que abrir mão da nossa vida, do negócio que eu já planejei, que eu já pensei? E isso é algo que nós precisamos sondar o nosso coração. Nós precisamos estar atentos a isso. Porque a gente vai lidar, gente, com muito engano, muita aparência, muita doutrina de homens, cada vez mais. E se nós não tivermos esse trilho da essência, do coração, do que o Senhor espera de nós, de nos colocarmos à disposição para obedecer, para conhecer o coração dele, saber quem ele é. Se nós não procurarmos esse lugar, a gente não vai prevalecer. A gente não vai permanecer em tempos difíceis. A gente não vai conseguir obedecer quando tudo estiver muito pior, se a gente não consegue obedecer agora. Então nós precisamos entrar nesse lugar. E daí você vai me perguntar assim, tá, mas e daí a tua história? O que deu? O que aconteceu? Você é médica? Você se formou? Você obedeceu e daí Deus deu tudo o que você queria? Mais ou menos. A maioria que me conhece mais aqui sabe que eu não me tornei médica. Na verdade, eu me considero, eu sou da área da saúde, depois que eu saí da faculdade, eu fui indo para um outro lado, totalmente diferente. Quem me conhece melhor aqui sabe. Cuidar mais da saúde, dos hábitos, uma coisa que eu nem sabia nada sobre isso enquanto eu estava na faculdade, pasmem. Então, hoje, logo eu me formo em nutrição. Mas o que eu posso dizer para vocês sobre isso? Eu fui parar num lugar que eu nunca imaginei. Eu não me formei médica, mas tudo que eu passei me levou aonde eu estou hoje.
muito provavelmente eu não teria 4, 5 horas para ficar lendo a Bíblia. Se eu tivesse ido para esse lugar, eu não teria mudado a minha cabeça, não pensaria como eu penso hoje. Eu não conheceria o que eu conheço hoje, o que o Senhor tem falado comigo. Deus é soberano. Ele poderia fazer qualquer coisa? Poderia. Mas não foi esse trilho que Ele escolheu para mim. E quem olha de fora, eu sou plenamente consciente disso, gente. Quem olha de fora pode falar, puxa, coitada, não se formou. Nossa, que dó, você fez 2 anos de medicina, não se formou. Meu Deus. Só que o Senhor sabe de todas as coisas. E a lógica dele não é a desse século, não é dessa terra. E todos os dias, não tem um dia que eu não seja extremamente grata a Ele, pelo coração que Ele me deu, por como Ele me mudou, por dentro de todas essas coisas que eu passei. Gente, não tem assim, a gente idealiza às vezes algumas coisas, mas nós precisamos viver os processos para nos tornar quem o Senhor deseja que nós nos tornemos. Não vai cair na nossa cabeça conhecimento do Senhor, não vai cair empatia, amor ao próximo, se você não passa, se você não sofre. Não funciona assim. Deus não age dessa forma. Ele é um ser cheio de características, de atributos. Ele tem a forma dele de agir, que muitas vezes a gente não entende, mas a gente precisa confiar. E para Ele é muito importante a obediência e um coração desejoso dEle, um coração que realmente deseja ministrar a Ele, que não se preocupa com o que está ao redor, com a aparência. Ai, será que se eu levantar o braço assim fica legal? Ai, mas vai amassar minha roupa. Ai, se eu ajoelhar, será que vai ser legal? Será que vai ser bom? Ai, será que Deus vai gostar? Ai, meu amigo vai achar que eu sou bem crente. E aí, gente, isso aí acontece, tá? Normal. Faz parte. O ser humano é bem ruinzinho mesmo. Todo mundo vai sentir alguma coisa assim. O importante é a gente não permanecer nesse lugar, a gente não achar que isso é normal, a gente tem que se tocar. Puxa, nossa, nada a ver isso daí. Senhor Jesus, me ajuda, Espírito Santo. A gente precisa estar atento a isso, atentos ao que o Senhor deseja fazer. Eu queria que a gente orasse nessa noite em relação a isso. Eu queria de verdade, gente, poder repartir isso que o Senhor tem colocado no meu coração, na minha vida com vocês. Eu quero orar por isso nessa noite, porque nós precisamos encontrar um lugar no Senhor. Nós precisamos encontrar esse coração. Nós precisamos nos espelhar em Davi, que gastava todas as forças, os recursos que ele tinha para amar ao Senhor, para buscar ouvir a sua voz, estabelecer a sua vontade nessa terra. Nós precisamos desse lugar. Esse é o lugar para o qual o Senhor nos chamou. Esse é o lugar que Ele nos quer. E nós precisamos de alguma forma, eu creio, através dos 5 pontos que conversei com vocês, eles podem nos ajudar. Mas nós precisamos do poder do Senhor sobre nós. Nós precisamos conhecer a Ele e a sua glória, e nos apaixonarmos por Ele dia após dia, a ponto disso gerar essa busca intensa, incessante,
por um Deus que é incrível, por um Deus que é maravilhoso, por um Deus que sabe de todas as coisas, por um Deus que se importa conosco. Eu queria orar, queria que você fizesse a sua oração no seu lugar, que você pudesse abrir o seu coração para o Senhor, ser intencional. Nós precisamos responder quando o Senhor nos chama, quando o Senhor fala conosco. Eu vou orar, faça a sua oração também. Senhor, ainda em sua presença, Senhor, eu clamo, Pai, que o Teu Espírito ministre os corações aqui. Senhor, que o Senhor possa fazer a obra completa, Senhor, que o Senhor possa agir completamente em cada um aqui, que o Senhor possa alcançar. Que o Senhor possa alcançar o coração endurecido, o coração ferido. Ó Senhor, em nome de Jesus, eu clamo pela ação do Seu Espírito em nós. Nos convença, Senhor, da verdade. Nos convença, Senhor, daquilo que o Senhor deseja fazer em nós, da boa obra que o Senhor deseja completar. Nós precisamos, Senhor, nós precisamos disso. Nos ajuda a obedecer, Senhor. Nós nos humilhamos diante do Senhor. Nós não somos nada, Senhor, diante de Ti. Mas nós Te amamos. Nós sabemos que nós precisamos Te amar mais. Nós sabemos que nós precisamos sujeitar mais a nossa vida ao Senhor. Não existe limite para isso. O Senhor deseja tudo. O Senhor deseja todo o nosso interior. Não existe áreas que o Senhor não deseja entrar, que o Senhor não deseja mexer. Ah, Senhor, ministra os nossos corações nessa noite. Em nome de Jesus. Nos livra, Senhor, do apego à aparência. Nos livra do apego, Senhor, às nossas próprias ideias. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu declaro o agir do Seu Espírito aqui nesse lugar, Senhor, em nome de Jesus. Examina mentes, corações. Quebra, Senhor, a obstinação. Quebra a rebeldia, Senhor, em nome de Jesus. E faz em nós, Senhor, um espírito reto, inabalável, Senhor, que busca o Seu coração, em nome de Jesus.